Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition, sou eu, Will, com vocês, e este é mais um review de uma figura da linha Masters of the Universe Origins, Mentor. É exatamente ele mesmo, o heróico mestre das armas, grande amigo do He-Man, uma das figuras mais icônicas e importantes da franquia, finalmente chegou aqui a nossa coleção para a gente poder dar uma olhada aqui, né? A gente fazer um review novamente. Reviews estes que estavam parados, exatamente também pela dificuldade em conseguir algumas figuras, mas felizmente os estoques estão sendo reabastecidos, figuras da Wave 1 estão retornando, então a gente pôde adquirir, e eu até aproveito para fazer um agradecimento aqui ao Luiz e toda a equipe aí da PB Kids do Galeria Shopping em Campinas. Graças a ele eu pude conseguir figuras como essas aqui da Wave 1, ao qual eu sou muito grato. E se vocês quiserem também outras figuras da linha Masters of the Universe Origins, assim como outras franquias, outros brinquedos, quaisquer que sejam, eu vou deixar aqui embaixo no Instagram o contato deles para vocês entrarem em contato lá com o pessoal. Pessoal super gente fina, pessoal super gente boa, fui muitíssimo bem atendido, só tenho a agradecer e tenho certeza que se vocês entrarem em contato com eles aí, vocês também vão sair muito satisfeitos. Mas é isso aí. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui, tudo que ela nos traz? Bora lá! À primeira vista aqui a gente vê o Mentor no seu blister, o blister que faz alusão aqui às figuras vintage, né? Exatamente com essa bolinha aqui, as pedras vermelhas explodindo, o logo internacional que é He-Man and the Masters of the Universe. Nós temos a Man at Arms e Mentor, que é o nome internacional dele. Aqui nós temos também, tanto em espanhol quanto em português, o poder retrô, né? Renovado. Atrás aqui nós podemos observar também a mini comic que vem com a Wave 1. E aqui atrás nós temos, como de praxe, as figuras da Wave 1, as 6 primeiras figuras lançadas, divididos em guerreiros heróicos e guerreiros malvados. Aqui também nós temos uma representação de como eram as figuras vintage, que você tinha a demonstração de alguma action feature ou então do Power Punch. Aqui nós temos a demonstração de como a figura pode se movimentar, assim como o seu acessório. E aqui nós temos uma belíssima arte do Mentor aqui disparando um laser com a Eternia ao fundo. Essas artes aqui chamam muita atenção, era uma característica da figura vintage também, de todas elas tinham uma figura aqui nos encartes. Não tem descrição, na verdade a gente chama essa linha, é o nome dela, de Masters of the Universe Origins, mas não há nenhuma descrição aqui. Nas figuras lançadas na América do Norte, você tem aqui uma breve descrição e aí sim citam-se a linha como Masters of the Universe Origins. Aqui nós não temos nenhuma descrição, apenas a arte, que é magnífica como sempre. Então vamos olhar agora aqui o Mentor fora da caixa e ver tudo que essa figura nos traz. Antes de falarmos da própria figura em si, vale mencionar aqui a mini comic que vem com o Mentor. É a mesma mini comic que vem com todas as figuras da linha 1, né, da Wave 1. Nós temos aqui a historinha que no original se chama Beast Barrage. Aqui nós não temos nenhum nome para a aventura, e assim como nas demais, nós temos apenas as gravuras, sem os balões de texto. Tá? Como eu falei nas outras vezes, é uma pena, né? A Mattel podia, se não... Eu sei que essa é uma versão internacional, eu sei que isso vai para vários mercados, porém, poderiam deixar pelo menos na versão em inglês. Aí quem tem uma facilidade, uma familiaridade maior com a língua, poderia pelo menos aproveitar melhor a historinha, né? Mas a qualidade é muito boa, os desenhos são ótimos, o papel é sem igual. Uma outra coisa que a gente nota aqui, como sempre, né, as figuras aqui relacionadas da Wave 1, só que dessa vez está corrigido. Nós temos guerreiros heróicos aqui, tanto em espanhol quanto em português, e aqui nós temos também malvados e vilões. Nas figuras anteriores estavam heróicos aqui também, era um pequeno errinho de gráfica aqui, de impressão, que foi corrigido. Não sei se é porque alguns são lotes novos das figuras da Wave 1, e aí já corrigiram, ou então as que eu tinha anteriormente vieram com esse errinho aí, passou batido, né? Mas enfim, fica aqui, é a mini comic, é uma homenagem muito legal às figuras vintage, porque todas elas também vinham uma HQ, uma historinha
em quadrinhos, que é outro fator muito nostálgico aqui para a gente relembrar das figuras. E aqui está ele, o mentor, já fora da caixa, liberto da sua embalagem, para a gente dar uma olhada melhor nele, no que essa figura aqui nos traz, tá? À primeira vista, lógico, como a gente sempre fala, é a alusão à figura vintage. Inclusive, na escala nós temos basicamente a mesma altura, 14,5, 15 centímetros mais ou menos, igual eram as figuras antigas da década de 80. Nós temos também, basicamente, também aquela mesma forma atarracada, né? As pernas parecem até um pouco menores, os músculos muito saltados, enfim, as mesmas características que diferenciavam essa linha de figuras já lá na década de 80. Uma das coisas mais notórias que a gente já nota no mentor, à primeira vista também, é o seu indefectível bigode, né? A gente nota que nessa figura, porém, é um fator novo, porque a figura vintage originalmente não tinha bigode. Eu me lembro de amigos que brincavam, porque via no desenho animado que o mentor tinha bigode, pintava até um bigode na sua figura vintage, né? No caso, as futuras releituras que o personagem teve em outras figuras, né? Na versão 2000X e na Classics ele apresentou o bigode, e agora na Origins também deixou. Então, como uma marca registrada do personagem, né? O seu indefectível bigode aqui que o diferencia. Isso é bem interessante. Há quem vai gostar, há quem não vai gostar. Eu, particularmente, no meu gosto pessoal, eu preferia que a figura tivesse vindo sem o bigode, para ficar igual era a figura originalmente, né? Igual era a figura vintage mesmo, que é o que essa linha Origins se propõe a fazer. Mas eu entendo quem gosta, porque tornou-se canônico no personagem ter o bigode. Ele é um personagem mais velho, então ele casa bem também essa imagem. Eu não duvido que talvez num futuro pack aí, alguma coisa, alguma revisão dessa figura, uma releitura aí, vai sair uma versão dessa cabeça aqui sem o bigode, para que os saudosistas de plantão, eu incluso, possa colocar e expor seu mentor como era na figura antiga, tá? Mas fica aqui esse registro. Fora isso, nós temos aqui os demais detalhes. Alguns detalhes de pintura, é uma figura muito bem feita, mas não tem nada de sombreamento, como a gente sempre fala. Isso aqui são figuras, apesar dos marmanjos estarem colecionando hoje em dia, né? Tá colecionando como um produto colecionável. A gente sabe que também o foco da Mattel eram crianças, então não espere maiores detalhes com relação a sombreamento e tudo mais. Mas é uma figura muito bem feita, muito sólida, muito bem construída, tá? Perfeita para qualquer um, seja para colecionar ou para brincar. Nós temos aqui detalhe de pintura do cinto, aqui em azul, assim como no seu, combinando aqui com o seu capacete. Nós temos a pintura em amarelo aqui no capacete, tá todo em amarelo. Nas primeiras versões do personagem, quando saiu nos Estados Unidos, havia um pinguinho vermelho aqui nesse capacete, coisa que não foi colocada na figura Origins. Nós temos também a questão dele ter o corpo do He-Man, basicamente é o corpo do ser humano padrão da linha, né? Inclusive com as botas de pelos, assim como o calção. Não temos detalhes de pintura aqui nos braceletes, o que eu acho uma pena, porque o que eu comentei no review do Homem-Fera. No He-Man nós temos. Custava a Mattel ter dado um caprichozinho maior aí e ter pintado aqui. Tudo bem, eu sei que no Homem-Fera também não teve e nas figuras vintage não tinham. Mas se o He-Man ganhou esse presentinho a mais, né, uma pintura nos braceletes, não custava nada a Mattel também ter feito esse mimo aí e feito os braceletes do mentor em cor diferenciada, tá? Uma outra coisa que a gente nota aqui também é a questão da armadura dele. É idêntica à figura vintage, também você pode libertá-lo da armadura aqui soltando os pinos aqui atrás, da mesma forma que era na figura vintage. Você pode soltar por aqui por trás. É um plástico bem maleável, fácil de ser removido, e aqui você tem o mentor com o corpo masculino padrão. Como eu falei, é um plástico bem molinho, bem tranquilo de se manipular, tá?
Um detalhe interessante, diferente da figura Vintage, e que foi uma solução também adotada no Classics, essas figuras aqui elas têm articulações nos cotovelos, diferente do que acontecia na figura Vintage. Então, na linha Vintage, este protetor do braço aqui era uma peça só, ele ficava... Você era preso aqui também no bíceps da mesma forma, porém era uma coisa só. Neste aqui, como ele tem a articulação do braço e precisa dobrá-lo, a Mattel criou a solução de ter duas partes em separado para ele. Então você tem duas partes aqui para compor o braço e conforme ele se move, fica fácil de manter essa proteção aqui no braço dele. E essa aqui é basicamente uma releitura da mesma parte que a gente tinha na figura Vintage, igualzinho praticamente, tá? Bem legal esse protetor aqui das canelas, né, o protetor de perna aqui do Mentor. Outro fator bem interessante aqui que a gente nota é que a figura Vintage tinha esse detalhe esculpido, porém nunca fora pintado. Aqui eles pintaram, a gente pode observar o cabelo preto do Mentor aqui pintado por baixo do capacete. Um detalhezinho bem legal, na figura Classics o capacete cobre a cabeça toda, não há espaço para mostrar o seu cabelo, mas é bem interessante aqui para a gente notar esses pequenos detalhes. Como eu falei, a Mattel nos presenteia com algumas coisas, às vezes dá umas escorregadas, como foi o caso dos braceletes, mas aqui foi um detalhezinho bem legal. E aí, vamos aproveitar que a gente já tirou a armadura do Mentor aqui para ficar mais fácil de articulá-lo e dar uma olhada exatamente nas suas articulações. O Mentor, ele tem na cabeça aqui uma ball joint, o que permite virar a cabeça 360 graus se necessário. Ele pode subir até aqui, ele pode baixar a cabeça até aqui, pode girar o braço 360 graus, tem a articulação simples, aquela articulação meio escondida nos cotovelos, ele pode levantar o braço até aqui. Essa musculatura aqui não permite muito que ele vá muito mais além disso, pode baixar. Além de dobrar aqui, ele tem também movimento de rotação nas mãos, 360 graus, assim como pode subir e descer. Da mesma forma, ele tem aqui articulação na base da cintura. Nós temos aqui no quadril a articulação nova, né? Não é mais a borrachinha. Você que está nos acompanhando aqui, está nos conhecendo pela primeira vez, pode notar aqui então que não é mais como nas figuras Vintage, ele pode ter essa abertura aqui de pernas. As pernas elas articulam-se para trás até aqui, para frente até aqui. Tem exatamente essa questão da própria escultura aqui do calção. Nós temos essa articulação do joelho, como eu sempre falo, eu acho meio esquisita essa ponta que fica aqui, para tentar esconder. Fica legal quando realmente você dobra o joelho, né? Quando você nota aqui, fala, olha que legal, não tem articulação alguma. Porém, fica estranho quando você deixa ele ereto, né? Fica visível essa ponta aqui, eu acho meio estranho. Mesmo quando você coloca a perna totalmente ereta, no máximo, ela ainda tem uma curvatura, a gente pode observar. Isso faz alusão também às figuras Vintage, né? Que tinham as pernas arqueadas. Aqui nós temos a articulação na bota, gira 360 graus. Os pés também podem descer até aqui, subir até aqui, articula bastante e felizmente tem aqui também um pequeno joguinho que você pode colocar o personagem em várias posições aí que fica legal de posicionar para poder expô-lo. Quanto a acessórios, além da armadura que a gente já mostrou, nós temos também uma outra marca registrada do Mentor, que é a sua massa. É a arma que vinha também na figura Vintage, agora ela está aqui recriada para a versão Origins. Muito legal, bem simples, apenas um plástico laranja, sem maiores detalhamentos ou sombreamento, mas é bem legal, está bem construída, bem moldada. Uma grande referência aqui à arma que vinha no personagem na linha Vintage. E como a gente pode ver, encaixa-se perfeitamente aqui na sua mão direita, exatamente da mesma forma que a figura antiga. Ele pode ser encaixado apenas na mão direita, porque a mão esquerda, assim como a do He-Man, é uma mão aberta, aí que não permite ser colocada a massa aqui. Então, exatamente, a gente vai conseguir brincar com o Mentor com a massa apenas na mão direita.
E como é de praxe, chegou a nossa hora da comparação aqui para a gente observar as semelhanças e as diferenças entre as diferentes versões do mesmo personagem. Aqui nós temos o mentor da linha Origins e aqui o mentor da linha Classics. Como eu sempre falo, são figuras diferenciadas, são figuras premium, vamos assim dizer, voltadas a um mercado de nicho de colecionadores. Essas aqui são figuras que estão em todo o varejo, com as mais diversas propostas, né? Tanto para crianças brincarem quanto para adultos colecionarem, vamos assim dizer. Mas é bem legal para a gente observar o mesmo personagem em diferentes interpretações. A gente nota como os Classics tinham um tom de coloração bem mais sóbrio comparado aos Origins. Os Origins têm cores mais vibrantes, são mais coloridos, mais vívidos, enquanto a gente tem aqui um tom mais sério nos Classics. A gente nota também uma série aí de semelhanças que eles têm, como a questão da armadura. Aqui no mentor ele pode também dobrar o braço, porque era uma parte separada aqui também da armadura dele. Bem legal, como vocês podem ver, eu exponho o meu mentor sem o bigode, porque é como eu gosto de me lembrar dele, da figura vintage. Mas isso aí, como eu falei, gosto pessoal, cada um tem a sua maneira que acha mais legal aí de estar expondo o personagem, né? Então é isso, pessoal. Este foi o nosso review do mentor Masters of the Universe Origins. Espero que tenham gostado. É uma figura que me deixou muito satisfeito. O mentor é um personagem que eu sempre gostei demais. Eu o tive na infância, adorava o boneco, era um boneco bem legal, especialmente pelo fato de ter essas partes a mais aqui de armadura para a gente poder desmontar e montar e tudo mais. Era um personagem com um visual muito legal e estou extremamente satisfeito de poder ter adicionado aqui a coleção dele, de poder fazer o review dele. É uma figura que me agradou demais também. Eu tenho certeza que se vocês quando tiverem em mãos também sentirão a mesma sensação. Imagino que no atual momento em que estamos, vocês não terão dificuldades em encontrá-lo nas lojas, e aí eu deixo novamente meu agradecimento ao Luiz e toda a equipe da PB Kids do Galeria Shopping. Com certeza vocês terão um auxílio aí do pessoal de lá para poder estar colecionando aí, adquirindo as suas figuras. E então eu vou aproveitar já para me despedir, agradecer quem pôde nos acompanhar até aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, deixa o joinha aí para nos dar uma força, para nos dar uma ajuda e esse review aí poder chegar a cada vez mais pessoas. Pode ter muita gente aí que está interessado em saber sobre esse boneco aqui, e esse vídeo aqui pode dar uma força para essa pessoa tomar a decisão se vai adquirir ou não. Espero que tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!